Continuando aqui nessa segunda parte, eu vou falar de um dos temas mais interessantes, talvez mais polêmicos. Vamos falar um pouco de terra plana. Primeiro, tem um dado curioso, né? Quando a gente lê muitos textos antigos, eu li isso há pouco tempo atrás em São Gregório de Nissa. Ele faz referência, São Gregório, por exemplo, faz referência ao fato de que a ciência do seu tempo, ou seja, a gente está falando de 1700 anos atrás, que a ciência do seu tempo já falava que a Terra é esférica. Tá? Então esse é um ponto importante e a gente tem uma série infindável de relatos nesse sentido, né, de que os antigos conheciam, tinham conhecimentos astronômicos, etc. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente não pode tratar desse tema nesse nível, não tá nesse nível puramente científico, porque senão fica aquela imagem simplória, né, de que os antigos não sabiam nada e veio a ciência e acabou com os mitos científicos. O próprio Freud, né, se vale dessa linha de raciocínio quando ele diz que Copérnico desferiu o primeiro grande golpe contra o narcisismo humano, e ao dizer que a Terra não é o centro do universo, que a Terra não é plana e não é o centro do universo, com todos os astros girando ao redor da Terra. E isso teria sido um grande golpe no narcisismo humano, etc. E depois o próprio Freud daria, no final das contas, mais um golpe, tá, né, contra o narcisismo ao falar do inconsciente. A questão aqui é a seguinte: tem um enorme problema aqui, um enorme mal-entendido em todas as direções. O primeiro problema são os cristãos supostamente tradicionalistas que ficam querendo insistir nesse discurso. A gente viu coisa nesse sentido no YouTube, de que, nossa, é tudo uma grande enganação, uma grande farsa científica da NASA, e tudo uma grande conspiração, porque na verdade estão querendo encobrir o fato de que a Terra de fato é o centro do universo e não sei o que, e etc. Essa é a loucura pseudo-tradicionalista, né? Esse tema não deve ser analisado nesse ângulo, tá? É óbvio que a ciência tem suas coisas a dizer sobre o funcionamento da matéria, sobre a posição do planeta Terra no cosmos, sobre o movimento dos astros, sobre a constituição dos astros, sobre as galáxias, etc. Tá? Não é, o ponto nunca foi esse. O ponto sempre foi eminentemente simbólico, tá? E no plano simbólico, uma coisa muito importante é o fato de a Terra ser vista pelo grosso da população, tá? Em sociedades tradicionais como a sociedade cristã, como sendo fixa e tendo os astros girando ao seu redor. Em primeiro lugar, ela exprime um dado da experiência, tá? É uma coisa muito óbvia para ser dita, mas essas coisas óbvias às vezes precisam ser ditas. De fato, para qualquer ser humano sobre a Terra, na sua própria perspectiva, é justamente isso que acontece. Tá? A gente vive sobre uma superfície enorme que de fato é plana, não nas extremidades. Nas extremidades, quando a gente olha para o horizonte, né, hoje muita gente vive em cidades grandes e perde isso de vista, mas quando a gente olha para o horizonte, as bordas elas são arredondadas, lá no final a gente vê uma forma esférica. Agora, há montanhas, né, há relevo, né, diferença de relevo, mas de forma geral a superfície é plana. E acima da gente a gente vê, aqui eu consigo ter uma janela grande aqui, acima de nós a gente vê uma abóbada celeste que de fato é arredondada, né, um formato redondo, e os corpos celestes estão ali, né, parecem constituir de alguma forma essa grande abóbada. E para os antigos, simbolicamente, isso não apontava uma supremacia da Terra e do homem sobre o universo. Nunca foi, imagina, né? Dizer e sugerir que essa era a cosmovisão narcísica do medievo cristão, assim, de uma falta de rigor, de conhecimento histórico
absurda, né? Simbolicamente, a Terra sempre foi vista como inferior, né? Se a gente pensar no cristianismo, a descida de Cristo para a matéria, isso foi um esvaziamento, né? No Oriente se fala muito de kenosis. Foi um alto esvaziamento de Cristo a ponto de ele assumir a forma humana sobre essa terra, que é um lugar decaído, é um lugar de decadência. E acima, pelo contrário, os astros, principalmente o Sol, sempre foi um símbolo das coisas supremas. Falei disso agora há pouco, no último bloco. O Sol sempre foi um símbolo de Deus, das coisas divinas, né, que alimenta as plantas, que ilumina, que aquece, que orienta. Então, o fato de o Sol girar ao redor da Terra, né, na perspectiva de qualquer ser humano, perspectiva de experiência mesmo, experiencial, vivencial do ser humano, não implicava para os antigos a ideia de que a Terra era superior ao Sol e o Sol era simplesmente um astro que girava ao redor desse grande centro do universo que somos nós. Mas pelo contrário, a visão era de que a Terra fica num plano mais baixo, inferior, e assim como o Sol está acima da Terra e nos ilumina, nos alimenta, nos aquece, nos orienta, etc., exatamente da mesma forma. Tá? O simbolismo ele é feito dessas associações. Exatamente da mesma forma. O homem se situa numa posição de inferioridade em relação a Deus e deve ser guiado, iluminado, alimentado, etc., por Deus. Então, o universo simbólico, na perspectiva tradicional, medieval, perspectiva da cristandade, é uma perspectiva profundamente humilde, que não tem nada de narcisista. Pelo contrário, é uma perspectiva que coloca o tempo todo a Terra num local mais baixo e subordinada aos céus. Até havia uma ideia de que abaixo da Lua, ou seja, aqui no âmbito terrestre, as leis da natureza eram eram de determinada forma, e acima da Lua já eram outras leis da natureza, no sentido de que além da Lua lá para cima, o que havia de fato era um mundo superior, que não nos diz muito respeito, mas ao mesmo tempo ao qual a gente deve uma certa reverência, não no sentido de reverenciar os astros, né, não a astrologia e tal, mas no sentido de que nós estamos no ponto mais baixo disso tudo, desse grande espetáculo cósmico. Tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto, até curiosamente, agora há pouco eu estava navegando na internet, absolutamente perdendo tempo, no UOL, e tinha uma reportagem, eu resolvi clicar, falando sobre os símbolos maçônicos. Eu achei, nossa, curioso, estou falando sobre simbolismo, né? Estou me preparando aqui para falar um pouquinho mais de simbolismo, vou ver como o simbolismo é abordado. E é uma coisa terrível, né? Assim, a forma como os símbolos maçônicos são apresentados, assim, de uma superficialidade. Assim, por exemplo, tem lá na reportagem, nem chega a ser reportagem, aqueles slides que eles colocam agora, né? Falando sobre o número 3, o triângulo, né? Que significa o que significa o número 3 para a maçonaria, e daí a explicação é que são os 3 níveis né, de aprendiz e tal, até mestre. E assim, beleza, tá? Pode ser um bom exemplo, né, da decadência do simbolismo, né? Então o simbolismo é isso, tá? O 3 significa simplesmente faz referência simplesmente a uma organização interna da instituição, e se perde completamente de vista que essa própria organização interna da instituição em 3 graus, obviamente ela é um símbolo de outra coisa, né? Muito maior do que isso, né? Então, e essa outra coisa está perdida. Então o símbolo fica simplesmente nesse nível mais baixo, né? E em larga medida é isso que aconteceu com a ciência dos símbolos. Enfim, estou falando tudo isso pelo seguinte: já que estamos falando de maçonaria, todo mundo aqui sabe que os dois, a gente pode dizer que os 2 símbolos fundamentais da maçonaria são o esquadro e o compasso. O esquadro é um instrumento utilizado para fazer círculo. E o compasso é um instrumento utilizado para fazer círculo, e o esquadro para fazer
quadrados, né, figuras retilíneas. E justamente essa dualidade quadrado, círculo, é uma dualidade fundamental nas ciências sagradas e nos simbolismos sagrados. Guénon fala muito disso, né? O quadrado tem a ver com a terra. Tá? A terra tem a ver com mortificação, a terra tem a ver com ascese, a terra tem a ver com esforço. E tudo isso tem muito a ver com o simbolismo do quadrado. Tá? E na perspectiva tradicional, é justamente isso que acontece. Quando se diz que a terra é plana, se faz referência a essa coisa quadrada, achatada, essa coisa que ainda não tem o brilho, né? Uma realidade que é fadada à decadência, porque é isso que a gente vive, e o máximo que a gente pode fazer é tentar se conformar a uma rotina, por exemplo, né? Isso ao quadrado, a uma forma reta de conduta, tá? Isso ao quadrado, até essa própria ideia de retidão, né? Tem a ver com quadrado. Ao passo que o círculo, que faz referência, obviamente, à abóbada celeste, né? Até o próprio Sol, que é um círculo diante dos nossos olhos, né? Pela nossa experiência, a gente vê o Sol como um grande círculo. Tem a ver com a transcendência. Tem a ver com que rompe as coisas simplesmente retilíneas e coroa a existência, embeleza a existência, leva a existência para um outro nível, que é o nível místico. E tudo isso estava lá escrito, nessa cosmovisão tradicional, que é a cosmovisão eminentemente simbólica, que coloca a Terra abaixo e num formato achatado, e a abóbada celeste acima, nesse formato arredondado. O Jean Borella, que trata disso tudo, tem dois autores muito bons tradicionalistas que falam desse tema. Um deles é o Jean Borella, nesse pequeno calhamaço. Nem é tão grande assim, tá? Ele tem 450 e poucas páginas, né? Mas letra pequena, é grande sim. Nas primeiras páginas, a primeira página do livro ele vai falar justamente dessa questão do universo tradicional e como ele foi subvertido principalmente por Copérnico e por Galileu, que trouxeram essa outra cosmovisão, segundo a qual a Terra gira em torno do Sol, etc., que é a cosmovisão que a gente pode chamar de científica. E o que o Borella diz é que o ponto central não foi que houve de fato uma destruição da cosmovisão simbólica pelo simples fato de se ter anunciado o fato de que a Terra é uma esfera que gira em torno do Sol e não o contrário, etc. O grande problema é que houve uma transformação de um universo que era eminentemente simbólico num universo mecânico, num universo maquinal, num universo que segue uma lei física que na verdade é a mesma aqui e lá no céu, e acaba de extinção entre as coisas celestes e as coisas terrenas. Isso, para os tradicionalistas, é o primeiro elemento da perda da riqueza dos símbolos, porque afeta uma coisa muito fundamental, que é a forma como as pessoas vivem o seu cotidiano o tempo todo, a forma como as pessoas encaram as próprias paisagens contempladas no seu dia a dia, quando olham para a Terra e quando olham para o céu. E a partir dessa visão copernicana e de Galileu, obviamente não imediatamente, mas com o tempo, o Ocidente e o mundo todo depois foi perdendo a própria capacidade de olhar para a realidade simbolicamente, que é a nossa experiência real de tudo, porque por mais que a ciência nos diga e nos informe dados objetivos sobre o universo, sobre a forma como a Terra gira em torno de si mesma, em torno do Sol, a forma como o próprio Sol gira em torno de outras estrelas e assim por diante, nos fale sobre galáxias e planetas distantes e tudo isso, e como tudo obedece às mesmas leis da física e etc. Por mais que tudo isso seja dito pela ciência, e a ciência de fato revela informações que são muito importantes, a nossa experiência real do dia a dia não mudou. E ela continua sendo exatamente a mesma de um cristão medieval que andava por aí, quando a gente anda pelas ruas,
Tudo bem que nas grandes cidades, com prédios por todos os lados, isso é mais difícil de ser notado, mas a nossa experiência numa caminhada na natureza, uma caminhada na praia, é justamente a de um local plano, né, majoritariamente plano, e acima de nós uma forma arredondada, que parece de fato obedecer uma lógica completamente diferente da nossa. E nesse grande universo a gente ocupa o local mais baixo. Então isso está muito longe de ser uma expressão de narcisismo, essa forma de ver, mas simplesmente uma visão que nos lembra novamente a nossa posição no universo, que é uma posição inferior e não superior. Tá? Esse era o universo simbólico, e essa ruptura desse universo simbólico foi o primeiro grande golpe. Não um golpe que atentou contra o narcisismo humano, como diz o Freud, mas sim um golpe contra uma cosmovisão simbólica que fazia profundo sentido porque expressava uma verdade superior. E rompida essa cosmovisão nesse plano tão essencial, que é o plano do nosso dia a dia, da forma como a gente vê as coisas cotidianas, obviamente dali para frente ficava muito mais fácil que novos passos fossem dados no sentido de ruptura da compreensão simbólica do mundo. Tá bom, gente? Então esse é o primeiro aspecto aqui dessa jornada. Daqui a pouco eu volto para o segundo bloco. Esse aqui ficou um pouquinho mais curto, mas como no próximo bloco eu vou mudar de tema, eu vou encerrar por aqui. Tá bom? Obrigado, até daqui a pouco.